Caríssimos amigos, vamos dar início agora a uma nova exposição ao assunto da sacralidade. Na realidade, a sacralidade, conforme já estão vendo, é a relação que existe hierárquica entre os seres. Uma coisa é sacral quando ela está aplicada à hierarquia dos seres. O trato não sacral, o trato igualitário, o trato comunista, o trato socialista, é um trato que não tem enlevo, nem veneração e nem ternura. Então, apenas para recordar, a veneração é o enlevo que o inferior tem para com o superior. A ternura é o enlevo que o superior tem com relação ao inferior. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho isto. Isto só existe nas desigualdades harmônicas. Não é qualquer desigualdade, mas é a desigualdade harmônica de acordo com a lei natural, de acordo com a lei de Deus e tudo. Então, o Dr. Plínio entra nesse capítulo que se chama Sacralidade e Analogia. Começa dizendo o seguinte: a analogia gera o simbolismo. Quer dizer, todos os seres que são análogos uns aos outros se simbolizam mutuamente. Então, aqueles seres que são análogos é porque um tem algo do outro. Eles não são idênticos, eles são análogos. Mas, pela analogia que tem um com o outro, um se torna símbolo do outro. Né? Isso é muito bonito. Conceito de analogia. O que é? Analogia é a relação que existe entre duas coisas que em algo são parecidas e ao mesmo tempo são diferentes. Quando se diz que são parecidas, não são idênticas, não? Podemos dizer, por exemplo, que dois irmãos são análogos um ao outro, no sentido de que eles fisicamente podem parecer-se, mas têm qualquer coisa de diverso. Sempre vai ter algo de diverso. Bom, a analogia não é nem identidade, nem diversidade absolutas. Quer dizer, não existe uma identidade absoluta, um é idêntico ao outro, não existe. E nem existe diversidade absoluta, porque um é completamente diverso do outro, não tem relação nenhuma um com o outro. Bom, então vamos falar da identidade. A analogia opõe-se à identidade absoluta, quer dizer, um ser não é absolutamente igual ao outro. Não podem existir duas coisas inteiramente iguais. No universo inteiro, ninguém encontra duas coisas absolutamente iguais. Eu lembro que nós comentamos a tentativa de clonar animais, clonar vegetais, é uma tentativa de querer impor a quebra desta regra. Mas a maneira como Deus fez as coisas não permite a identidade de uma coisa com a outra. Essa igualdade é um conceito inteiramente abstrato, quer dizer, não existe no concreto, só existe na teoria. Minha mãe conheceu duas gêmeas, quanto ao Dr. Plínio, que eram tão parecidas que em casa, para se diferenciarem, uma usava um brinquinho de ouro e a outra não, para o pessoal distinguir uma da outra. Mas é claro que elas entre si tinham de perceber a diferença e até achar que eram muito diferentes. Quer dizer, elas evidentemente podiam ter ser muito parecidas fisicamente, mas mesmo assim não seriam idênticas, mas na hora de agir, na hora do temperamento, na hora, cada uma agiria diferente da outra. Agora, outro aspecto é a diversidade. Então, falamos da identidade. Agora vamos falar da diversidade. A analogia opõe-se à completa contrariedade que também não existe. Não existe um ser completamente contrário ao outro.
Duas coisas, as mais diferentes do mundo, se quiser, por algum lado são análogas. Por exemplo, São João Evangelista e Judas. Não podia ter maior diferença entre um e outro. Alguma analogia há entre eles, pois ambos são homens, por exemplo. Né? Então, o que ocorre? Tudo que Deus fez, existe uma relação. Existe algo de uma relação. Agora, o que acontece? Essa relação sempre pressupõe uma diferença. E se há diferença, há superioridade. Porque o que é diferente ou é superior ou é inferior. Então, o conceito de analogia traz sempre consigo a desigualdade. Isso que deixa os igualitários furiosos, os progressistas, os socialistas, os comunistas furiosos. Porque os seres, por mais semelhantes que sejam, são sempre necessariamente diferentes. Ora, não pode haver duas coisas num mesmo plano quando há diferença. Em última análise, uma é melhor ou mais bela do que a outra. Tomem, por exemplo, duas irmãs gêmeas, conforme já se falou. Suposto que tenham sido bonitas, absolutamente falando, uma tinha de ser mais bonita que a outra. Ou, supondo que fossem feias, uma tinha de ser mais feia. Não existe identidade absoluta. Se há diferença, há superioridade. Não existe diferença horizontal. É uma impossibilidade metafísica. Portanto, a igualdade é impossível. Isso tudo, eu lembro mais uma vez, o motivo profundo de nós estudarmos isto, é que toda a revolução gnóstica igualitária que vem abatendo a civilização cristã é em nome da igualdade. E, ora, de uma igualdade que não é atingível. Por quê? Porque pelas explicações que são dadas aqui. Deus não permite que nada seja igual ao outro. Então, existe uma igualdade que é real. Por exemplo, a igualdade de natureza. Então, todos os seres humanos têm a mesma natureza. Essa mesma natureza estabelece para eles direitos fundamentais que todos têm. Por exemplo, direito à vida, direito a constituir família, direito a gerar fortuna, todos têm. Mas na execução aparecem as diferenças. E aí então vai haver desigualdades que são afins com essa igualdade de natureza, né? Mas ela dá necessariamente desigualdades. Então, o Dr. Plínio dá um exemplo. Numa família bem ordenada, sempre existe alguém que é o seu expoente. Toda família tem alguém que é o expoente da família. A disposição de alma dos membros menos altos em relação a ele é, em primeiro lugar, de ternura. Quer dizer, então, o que é menos do que o expoente da família, ele tem ternura com relação ao que está acima deles. Naquele que é o paradigma, o padrão de nossa família, sentimos uma espécie de plenitude de nós mesmos. Quer dizer, os que são menos, vendo o superior, eles se sentem, eles também realizados no superior. E eles se sentem expressos no superior. Não como uma identidade, mas com o tal analogia, o tal simbolismo, o superior, por assim dizer, diz o Dr. Plínio, ele é quase mais cada um do que cada um é. Porque ele realiza em maior nível, as qualidades da família. Nós nos realizamos inteiramente pela analogia com ele. Nossa afinidade com ele causa um afeto que chega até à ternura. Então vejam que se não for essa diferença, não tem a ternura, não tem o afeto. Por quê? É análogo a nós, e mais nós do que nós mesmos. É uma espécie de igualdade desigual. São da mesma família, são irmãos, mas tem um que é o expoente. A analogia pode chegar ao desinteresse. Olha que bonito isso. Santa Teresinha do Menino Jesus teve esta frase a respeito de Nossa Senhora. Maria, se eu fosse a rainha do céu,
e vós fosseis Teresa, eu quereria ser Teresa para que vós fosseis a rainha do céu. Veja que bonita frase. Equivale a dizer o seguinte: sei que não tenho as qualidades para ser a rainha do céu, e não quereria todo o culto e o amor que vós mereceis, vós recebeis. Eu quereria ser eu para que vós, que mereceis tudo isso, a quem tudo isto compete, sejais a rainha do céu, para que eu possa vos venerar e querer. Desejo minha pequenez, minha insignificância, minha imensa alegria de ver no devido lugar de honra a vossa grandeza e vos louvar como mereceis ser louvada. Isto é uma alma sacral, isto é uma alma que não tem inveja, isto é uma alma que não é igualitária. Ela se deleita em homenagear o que está acima. Dr. Plínio diz: tenho às vezes me perguntado qual é a relação de Santa Teresinha com a contra-revolução, que é o nosso movimento. Esta é uma das principais, essa relação de desigualdade que ele mostrou no trato com Nossa Senhora. Em relação a Deus, devemos adorar aquilo que é divino, sem esquecer o que Deus tem de análogo conosco. Ele existe, nós também existimos. É uma analogia. Ele me criou, sou sua imagem. Como pode a imagem não adorar o seu original? De outro lado, eu o adoro pelo que ele não é eu, porque ele não tem minha miséria, não tem minha condição criada, porque ele é ele, infinitamente superior a mim e sem nenhum paralelo comigo. Então me extasio diante dele por causa disso. Existe alguém que não sou eu, que não tem as minhas misérias, que escapa ao círculo de minhas limitações. E em sua adoração eu me lanço, eu me perco. Me perco nesse sentido, me atiro como quem se lança no mar, por exemplo. O espírito sacral ama aquilo em que os outros lhe são superiores. Como é diferente dos espíritos igualitários e invejosos. O igualitarismo pressupõe a inveja, porque ele não tolera que alguém seja mais do que ele. Ao contrário, o que é sacral, o que tem o espírito sacral, ele se extasia com a superioridade do outro. Mas como se faz a sacralidade descendente, ou seja, a existente em relação aos que lhe são inferiores? Então nós falamos aqui na frase anterior, o espírito sacral ama aquilo em que os outros lhe são superiores. Mas como é que isso acontece com relação aos inferiores? Vejam como é bonito isto. De algum modo, o processo se inverte. Se vejo algo muito pequeno, mas que é análogo a mim, tenho uma sensação de veneração, de extremo respeito por aquele, pelo respeito que tenho para comigo. Quer dizer, o respeito que eu tenho para comigo, eu devoto àquele que é análogo a mim. Ele é análogo a mim. E como sei que não sou um qualquer, amo por onde não sou um qualquer, e venero aquele que é análogo a mim. Então veja, vou repetir. E como sei que não sou um qualquer, amo-o por onde não sou um qualquer, e venero aquele que é análogo a mim. Aqui não sou um qualquer, assim, não sou algo que é irrelevante, não. Eu sou algo e ele é único, eu sou algo único e ele é análogo a mim. Por outro lado, vendo como é pequeno, como é frágil, tenho ternura tão mais terna quanto maior for sua fragilidade. Contemplo com um sorriso e com vontade de proteger, de amparar, de ser generoso, de fazer bem, motivado por sua própria pequenice. Então, a gente vê um ser tão pequeno, tão mais frágil, mas, no entanto, ele é análogo a mim. E eu, então, tenho ternura para com ele. Veja só, imagine, por exemplo, aqui tem um cruzado,
o que eu estou projetando aqui agora, imagina que ele volta da Guerra Santa, lá da Terra Santa. A Guerra Santa na Terra Santa. Vem a mulher e lhe apresenta o seu filho, um pequenino de 2 ou 3 anos, muito parecido com ele, onde vê a continuidade de seu sangue. Quer dizer, quando ele partiu para a cruzada, o bebê era recém-nascido, ou aí estava por nascer, mas quando volta, lhe é apresentado o menino já com 2 ou 3 anos. Ele tem uma sensação de respeito e diz: esta minha luz primordial, que continua, quer dizer, ele é um cruzado, ele tem um chamado para defender os interesses de Deus e da igreja e da civilização cristã. Essa luz primordial que continua, este dom criado, natural, acrescido da graça que continua, oh, como é bela a providência nessa continuidade. Então ele vê aquele menino que vai continuar a luz primordial dele, que vai continuar o chamado dele. E ele então vê como é bonito aquilo. Depois da veneração, na igualdade, quer dizer, como ele é da minha família, ele é meu filho, etc., vem a ternura. Como ele é fraco, como ele é pequeno, como ele é engraçadinho, vou protegê-lo. Tem para com ele tendências de proteção e de generosidade maiores do que para com um filho adulto. Tem uma sensação de respeito e diz: esta é minha personalidade que continua. Este é o dom criado, natural, acrescido da graça que continua. Como é bonito isso. Todo ato de amor é o encontro de uma veneração com ternura, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, Deus Nosso Senhor, diante de uma alma frágil, pequena, olha e diz: é a minha imagem e semelhança. E depois Nosso Senhor ainda diz: é um outro Cristo, porque foi remido com o sangue de meu filho, da segunda pessoa, e nele vive a vida da graça. Então, com isso, Deus Nosso Senhor se internece com a alma. É um membro do corpo místico de Cristo. Quanta grandeza nisto! Mas, oh, como é pequeno! E até como é estropiado, como é quebrado. Vou, e aí vem a ternura, ser mais terno, mais generoso, mais condescendente com ele do que com outros grandes. Por quê? Por causa da pequenez dele. A pequenez atraiu a ternura. Há um ponto por onde o ser superior é mais forte que o inferior. E há outro por onde ele é mais frágil do que o inferior. Toda superioridade que não seja a de Deus, naturalmente, que é de tudo, é completa, envolve esses dois aspectos que concorrem para o binômio veneração-ternura. Por onde o superior é mais forte, incute veneração. E por onde é mais frágil, incute ternura. Então, pega, por exemplo, ele cita aqui um Goethe, que era um homem muito inteligente, um alemão, muito inteligente. Eu creio que era um poeta, alguma coisa assim, não sei se era poeta ou se era... Não me lembro, mas era um homem muito cotado. É um homem prodigiosamente inteligente. Imagina que ele não compreende que ele não conhecesse o nome de uma rua que fica a 3 quadras da casa dele. Se ele, portanto, nos perguntasse onde fica a rua tal, diríamos: Sr. Goethe, é a 3 quadras de sua casa. Esse, para nós, seria um episódio marcante por um mês. Foi a fragilidade do grande homem que nós amparamos. Há gente que tem fragilidade por afetação, mas a fragilidade natural do autêntico superior compõe a superioridade. Interessante, muito interessante. As fragilidades de Deus. Antes disso, eu volto. Eu me lembro que o Dr. Plínio, quando ele teve que sofrer uma cirurgia no pé, e ele teve que fazer uma pequena amputação no pé, isso em 1967. Mas quando ele ficou bem mais idoso,
ele tinha necessidade, às vezes, para evitar qualquer, enfim, qualquer ferimento, algo assim, às vezes se apoiar para subir uma escada ou descer, etc. E ele, que era um gigante, como todos sabemos, horas tantas ele ficava tão pequeno a ponto de ter que se apoiar num de nós para poder descer ou subir uma escada. É o caso que se põe aqui, né, da fragilidade do superior. Agora, vamos ver as fragilidades de Deus. Não sendo frágil por sua essência, Deus quis colocar-se numa situação de fragilidade, criando uma ordem de coisas com seres vivos livres e inteligentes, capazes de fazer desaforos e de se revoltar-se contra ele, que se coloca numa situação como que de fraqueza. Então veja, por exemplo, ele não aniquila o demônio e este, por toda a eternidade, lhe diz desaforos. Ele está lá no inferno, mas ele diz desaforos. Ele podia, pura e simplesmente, acabar com aquilo. Não, ele deixa. Com os homens, a situação é ainda mais sensível. Deus os cria e a história da humanidade é a história dos planos incompletamente realizados de Deus, que ele vai consertando, remendando e dando no outro plano, que depois ele conserta e remenda novamente, porque os homens não correspondem. Nosso Senhor Jesus Cristo é um mistério. Que do Filho de Deus possa ter sido dito, através do profeta Isaías, ele não tem beleza nem formosura, é um desprezado, o último dos homens. Isso certamente é pela situação de Nosso Senhor na paixão. Então, vê-se até onde chegam as divinas fragilidades. Daí a ternura das canções da paixão de Cristo. Até onde chegam as divinas fragilidades. Daí a ternura das canções da paixão de Cristo. É uma ternura do homem contemplando extasiado a fragilidade de um Deus que quis ser sofredor. Daí também a ternura das canções de Natal. As debilidades de um Deus que quis se fazer menino e até escravo de Nossa Senhora. O homem não tem dentro da alma ternura suficiente para exprimir isso. Então, Deus, por que ele quis fazer da maneira como ele se fez? Nós já estamos até nos aproximando do Natal, porque ele quis se fazer pequeno para despertar a ternura no homem. Por exemplo, há uma música muito bonita, o Aparuit. O que apareceu? Um Deus menino.
É toda a ternura do Natal. Todo Natal é cheio de ternura para com Deus, mas um Deus menino, que se faz menino. Stille Nacht, em português Noite Feliz, a música, coloca em música esta problemática de modo soberbo, magnífico. É a ternura das divinas fragilidades de Deus, diante das quais não sabemos o que falar, de tanta ternura. Eu creio que não tem música mais terna do que Stille Nacht. É uma coisa impressionante. De outro lado, porém, é o Deus das vinganças, o Deus dos exércitos, o Deus do trovão, o Deus dos cruzados, o Deus do juízo final. Nossa alma fica cheia de Deus na etimologia da palavra grega entusiasmo, quer dizer cheio de Deus. Então, nossa alma se entusiasma com esse outro aspecto da grandeza dele. Consideremos Nossa Senhora. Ela é criatura humana e tem suas fragilidades, mas a alma se tonifica mais pensando nas forças. Esta Virgem tão frágil é como um exército em ordem de batalha e destrói tudo. Pensamos em Joana d'Arc, a Joana d'Arc das batalhas espirituais da Igreja. Não há o que dizer. Isto é piedade. É piedade autêntica, porque não é um conjunto de emoções, mas um pensamento. É algo que um homem pensa, uma pessoa pensa, vê que é razoável e incorpora ao seu firmamento espiritual. Há gente que não gosta desse gênero de piedade. Gosta de piedade episódica. Lá no presépio tinha um menino Jesus engraçadinho, com os bracinhos abertos. Mas poderíamos nos perguntar, se os bracinhos dele estivessem menos abertos, o que é que isso tirava da imensidade do fato? Depois a pessoa continua, todo loirinho, os cabelinhos todos encaracoladinhos. Ai, que amor! Completamente fora daquilo que deveria ser. Isso não é sacralidade, isso é sentimentalismo. Hoje ficamos por aqui e até a próxima, e conto com as orações de todos para continuarmos este assunto. Eu gostaria de, aqueles que desejarem fazer algum comentário, me interessa muito para eu calibrar um pouco o que eu estou fazendo. Até a próxima, se Deus quiser.